Meus irmãos, vocês lembram da parábola dos dois filhos, os quais o pai pediu que eles fossem trabalhar na sua vinha? O primeiro filho disse o quê? Eu vou. Ele confessou a palavra, mas ele foi? Não, ele não foi. E o segundo filho? Ele disse, não, pai, eu não vou. Mas no seu coração ele se arrependeu e foi. Ele pergunta, e a parábola também, quem de fato atendeu aquele pai? Quem foi justo aos olhos daquele pai? Foi o que falou o que ia fazer ou foi aquele que fez, que praticou? Meus irmãos, o fundamento desse ministério, chamado Ministério Irmãos do Rei, está baseado no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 20 e 21. Está escrito, e lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, o Senhor Jesus, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Se você parou no ouvem, ou até mesmo se avançou sobre você confessá-la, meus irmãos, aos olhos de Deus isso não é verdadeiro, muito menos o suficiente. Se você não viveu o que você prega, você é mais um hipócrita como outro qualquer nesse planeta. Esse é o fundamento desse ministério. Atitude, a prática. Fazer a vontade de Deus na prática. Não foi isso que falou o apóstolo João, lá na sua primeira epístola? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Está escrito, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a vida por nós. Ele simplesmente falou que ia fazer isso. Cristo fez uma teoria maravilhosa lá no céu e apresentou lá num PowerPoint para os anjos, para o seu Pai, e falou o seguinte, olha, está aqui o plano da salvação, vai acontecer isso, depois aquilo, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Ele ficou só em palavras, meus irmãos. Cristo ficou por mim e você apenas em palavras? E você? Você diante dele está apenas em palavras? Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amar como ele nos amou. Agora, dar vida pelos teus irmãos é palavras? É teoria? João continua, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Teoria, amor de teoria, você já viu isso? Amor de teoria é o que hoje vive aqueles que estão na verdade presente. Coando um mosquito e engolindo um camelo, infiéis como qualquer outro incrédulo ou crente na face da terra, batendo nos peitos se dizendo um sábio da lei, mal sabe ele que é apenas um fariseu. Diante das pessoas, é alguém que aparentemente é sabedor da verdade. Mas eu lhe pergunto, está vivendo a verdade? Versículo 18. Filhinhos, João vira para a igreja e fala assim, meu filhinho, meu amadinho, meu queridinho, não amemos de palavra. Palavra.
Você ama a Deus de palavra? Eu amo tanto a Deus, Deus é tão maravilhoso. Mas na hora de você ser fiel a Ele, você se esquiva. Isso aí é coisa de igreja evangélica, isso aí é coisa de... Isso é para tomar dinheiro do povo. Meus irmãos, enganoso é o coração do homem. Mais do que todas as coisas, todas. Quem o conhecerá? Jeremias diz, o Espírito de Cristo em Jeremias pergunta, quem o conhecerá? Apenas um pode conhecer o teu e o meu coração. E saber de fato se você ama a Deus ou não, se você ama seu irmão ou não. Não amemos de palavra nem de língua. Mas claro que esse texto aqui é impossível. É impossível. Não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Impossível ser mais claro. Não é verdade? Seja sincero. Impossível ser mais claro. Então, uma pessoa está passando necessidade, a outra tem condições de ajudar. Porque, meus irmãos, Deus concede dons aos homens em benefício dos seus próprios filhos. Não, mas é meu. O que é seu? O que é meu? Hein? O que é seu? O que é meu? Tudo isso vai acabar, meus irmãos. Cristo está voltando. Tudo isso vai acabar. E você que poderia demonstrar a Ele o quanto que você o ama, expressar isso através do termômetro. Lembra do termômetro? A conexão do material com o espiritual? Qual o termômetro entre o material e o espiritual? Qual o termômetro? É quando você expressa em atitudes. Esse é o termômetro. Você faz uma conexão do material do espiritual quando você traduz tudo aquilo que existe no mundo material, isso é simbolizado pelo dinheiro, e você efetivamente usa ele em prol do bem. É por isso que a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com a sua atitude diante do dinheiro. Você pode pegar um carro e atropelar e matar dezenas de pessoas, como aconteceu no Rio aí há pouco tempo. Ou você pode pegar o seu carro, colocar uma pessoa que está tendo um infarto, levar ela para o hospital no seu carro e salvar a vida dela. Eu lhe pergunto, o carro fez alguma coisa? O carro é alguma coisa? Foi apenas um instrumento. Assim é o dinheiro. Agora, as pessoas, por amar o dinheiro, ou por ter medo de perdê-los, são avarentas, elas retêm aquilo que não é delas. Foi o que aconteceu lá em Jericó. Jericó era a primícia de Canaã. Deus mandou consagrar tudo daquela cidade. Todo o ouro, toda a prata, Deus mandou consagrar aos tesouros da casa do Senhor. E o que aquele povo fez? E aí você vai me falar, não foi o povo, não, foi Acã. Não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz. Deus responsabilizou todo o povo por Acã ter botado a mão naquilo que foi consagrado para Deus. As primícias de Canaã, o dízimo de Canaã era a cidade de Jericó. Ela foi separada e consagrada a Deus. E Deus disse que quando Acã colocou a mão naquilo que era de Deus, toda a Israel foi responsabilizada. Você quer ver isso no texto? Ele mostra isso no texto. Josué, capítulo 7, versículo 11. Está escrito: Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, virar as costas diante deles. Você não está conseguindo resistir às dívidas,
a humilhação, a vergonha. Você não está conseguindo resistir? Por que será? Você já parou para refletir sobre isso? Está escrito no 8º mandamento: não furtará. Eu vivo na verdade presente, eu não creio na Trindade, sábado é o dia do Senhor, blá, 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 blá. Continua lendo os mandamentos, meu irmão. Continua lendo os mandamentos, minha irmã. Ainda não acabou, não. Tem até o 10º lá, ó. Não cobiçarás as coisas alheias. Você está cobiçando aquilo que não é seu? Aquilo que é de Deus? Meus irmãos, a última mensagem à Terra deveria estar sendo propagada a plenos pulmões nos 4 cantos da Terra. Estamos muito próximos da volta de Cristo. E o que eu mais tenho visto são ministérios, são homens e mulheres de Deus que, se estivessem sendo apoiados por aqueles que vivem na verdade presente, essa mensagem já teria ganho uma força infinitamente maior do que tem hoje. Mas o que eu mais vejo são canais fechando, são ministérios fechando e ministérios morrendo à míngua. Por quê? Simplesmente porque essas pessoas não têm apoio. Elas deveriam fazer como eu fiz anos atrás. Senhor, não me deixes cair na mão da tua igreja, eu quero cair nas tuas mãos. Amém, meu filho? Então caia nas minhas mãos e eu vou lhe sustentar. Mas existem pessoas que estão aguardando a noiva do Senhor Jesus o apoiarem, mas ela está nua, com vestido rasgado e lameado, e não está conseguindo nem se aprontar, que dirá apoiar aqueles que querem dar o grito da volta do noivo. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Como eu disse, nós temos um pacto com Deus. Esse pacto é irreversível. Mas quem sabe você encontre alguém que esteja fazendo a obra de Deus e queira apoiá-lo. Faça isso. Devolva aquilo que não é seu. Não fique crendo naquilo que se fala hoje em dia, que o dízimo é da velha aliança, isso aqui é para os pastores enriquecerem. Meus irmãos, o dízimo tem uma finalidade específica. Tem uma finalidade específica. Para que haja mantimento na minha casa. Sabe o que é mantimento? É o pão. É a palavra de Deus para os últimos dias. Se aqueles que se propõem a pregá-la não receberem o apoio da igreja, e isso foi uma jogada genial de Satanás, usar homens infiéis para prostituir esse tema e desacreditá-lo, de tal maneira que, agora no fim, pessoas precisam de apoio para dar essa última mensagem e a Igreja de Cristo, infiel, simplesmente faz ouvidos de mercador e deixa essas pessoas morrerem à míngua. Com isso, quem perde? Perde todos. Só ganha Satanás. Perde Deus, que não tem aqueles a quem ele designou para pregar a última mensagem. Isso não é uma responsabilidade de anjos, mas de homens. Perdem os homens que querem dar essa mensagem, porque estão sufocados e sem oxigênio para poder agir. E perde a igreja do Senhor Jesus, porque não é alimentada, edificada espiritualmente para se preparar para o noivo. E lógico, perdem todos desse mundo, que poderiam ser advertidos, mas não são, porque aqueles que deveriam fazer isso não têm condições para fazê-lo. E quem ganha? Quem ganha? Satanás e sua corja de demônios, que certamente estão dando gargalhadas na cara dessa noiva maltrapilha, que infelizmente não está como diz Efésios. Efésios 5:27 revela como que a noiva deveria estar aguardando o noivo, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Mas eu lhe pergunto, reflita, olha à sua volta,
Talvez na sua vida, eu lhe pergunto, é assim que se encontra hoje a igreja do Senhor Jesus na terra? Deus lhe abençoe e tenha misericórdia de todos nós.